Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos, e principalmente, mais do que nunca, boa madrugada para você que está aí estudando no nosso curso OAB gratuito do portal Estudando Direito, você que está aí se dedicando, colocando um foco, um objetivo de ser aprovado. Especialmente quero dar boa noite a você que está estudando na madrugada, que está assistindo essa videoaula na madrugada. Quero dizer que todos merecem, mas você que está trocando horas de sono por estudo, merece ainda mais. Vamos juntos aqui para a nossa primeira aula de processo penal, essa matéria maravilhosa, essa matéria legal demais de se aprender e também muito fácil que nós falaremos hoje nesse primeiro dia de aula, nessa primeira aula oficial, sobre sistemas processuais penais e princípios processuais penais. Em primeiro momento, quero pedir aqui que você olhe na tela as nossas redes sociais, o Instagram do curso PED, @cursoped, o Instagram do nosso curso OAB gratuito, @oab.curso gratuito, e também o meu Instagram pessoal, também de trabalho e de dicas de estudo, de processo penal e de direito penal, o @lfelipecn, que você possa ir lá nos prestigiar nas redes sociais e que nós possamos estar juntos lá também. Passando aqui, vamos então para o nosso primeiro tema, os sistemas processuais penais. Primeiro eu quero explicar para você que está me ouvindo aí, qual que é a importância de estudar sistemas processuais penais. Você pode estar me perguntando, mas Felipe, por quê? Isso vai cair de modo muito amplo, de modo muito cobrado na prova? Eu quero te dizer uma coisa. Talvez não tenha uma questão na prova dizendo o que é sistema processual penal tal, o que é o sistema processual penal tal, mas compreender o que é, quais são as diferenças entre os sistemas processuais penais, compreender os seus princípios. Por isso, essa aula de sistema e princípios é junta. É fundamental para que você entenda o processo penal. E entenda, sobretudo, que processo penal, como todas as matérias, os direitos são muito principiológicos, mas processo penal, por excelência, ele é muito principiológico. E se você entender as bases que nós vamos lançar aqui, então, se você partir dessas bases, você vai entender todo o restante da matéria e eu te garanto que você vai acertar as questões na prova. Porque é com essas bases que você trabalha todo o processo penal. Uma matéria extremamente principiológica, uma matéria extremamente baseada na Constituição, uma matéria onde essa aula ela é, sem dúvidas, fundamental. Primeiro, vamos lá, vem comigo aqui. Entendendo que, quando falamos de sistemas processuais penais, nós estamos falando da estrutura do processo penal dentro de um contexto, dentro de um ordenamento jurídico. E aí nós temos três vertentes básicas, três sistemas básicos que são ditos pela doutrina, que são ditos pela imensa maioria dos autores, que são o sistema processual penal inquisitório de inquisição, o sistema processual penal acusatório, que é o dito democrático, é o dito mais moderno, e temos o sistema misto, que é a mistura dos dois, do inquisitório e do acusatório. Vamos lá. Primeiro, é importante entender que a estrutura do processo penal variou ao longo dos séculos. E ela sempre variou ao longo dos séculos, conforme o predomínio de uma ideologia punitiva, mais punitiva ou libertária. Então, nós tivemos aí agora, por exemplo, recentemente, uma grande modificação da legislação processual penal. Nós vamos estudar isso a fundo aqui ao longo das aulas, com o pacote anticrime, que veio no afã de se dar uma resposta à sociedade, em alguns casos, em alguns crimes, em tese, por esse pacote anticrime, ou seja, uma ideia mais punitiva. Não necessariamente todas as normas que vieram foram nesse sentido. É isso que quero que você parte desse pressuposto aqui comigo, entendendo que a estrutura de um processo penal ao longo da história, dentro de um determinado país, ela varia de acordo com uma ideologia mais ou menos punitiva. É importante também entender o que dizia Goldsmith ao afirmar que a estrutura do processo penal de um país funciona como um termômetro dos elementos democráticos ou autoritários de uma Constituição. Então, o processo penal é um indicativo de democracia.
de um Estado mais ou menos democrático, de um Estado que dá mais ou menos direitos aos seus cidadãos. Afinal de contas, sabemos que o processo ele não existe para punir, o processo ele existe para limitar o poder punitivo do Estado, instrumentalizar esse poder punitivo. Ao fim e ao cabo, é disso que estão falando os sistemas processuais penais. Ao fim e ao cabo, é disso que estarão falando todos os princípios que nós veremos aqui. Uma outra questão importante, uma outra premissa muito importante, é que se entenda que não existem sistemas puros, não existe um sistema que seja só inquisitório, que seja só acusatório, ou que seja só misto. Por isso que é importante identificar qual é o princípio que informa cada sistema, mas não que aquele sistema seja puramente uma coisa ou puramente outra. Por mais democrático que seja um Estado ou por mais autoritário que seja um Estado. Começando então pelo sistema inquisitório, é muito importante entender que, embora eu esteja aqui falando primeiro do sistema inquisitório, até o século XII, o que predominava não era o sistema inquisitório, era o sistema acusatório. Ou seja, existia no processo um acusador, a figura de um acusador legítimo, que não se confundia com o juiz. Mas essa lógica ela é alterada, essa lógica acusatória ela é alterada com a inspiração na Santa Inquisição. A Santa Inquisição que foi feita pela Igreja Católica, a igreja dominante na época, e que estava muito misturada com a estrutura do Estado, e que criou o Tribunal da Santa Inquisição para reprimir o que eles tinham naquele momento como tido como heresia, ou tudo que fosse contrário, ou que pudesse criar dúvidas acerca dos mandamentos da Igreja Católica. É nesse contexto que sai de cena o que imperava até o século XII, que era o sistema acusatório, a separação de juiz e órgão de acusação, para então, do século XII, final do século XII até o século XIV, imperar um sistema inquisitório muito baseado na ideia da Santa Inquisição. Veja que nós tínhamos um ponto mais libertário e fomos para uma coisa muito mais autoritária, muito mais ditatorial, como foi a questão do sistema inquisitório. Nesse sistema, é importante entender que uma das suas características era o império do sistema legal de valoração, a chamada tarifa probatória. As provas no sistema inquisitório não tinham o mesmo valor. Existia uma categoria, um rol de provas, onde uma prova valia mais ou menos do que a outra. Então, existia a tarifa probatória, existia uma valoração taxativa, né? Um rol taxativo de valoração, onde uma prova valia mais, outra valia menos. E não aquela que dissesse realmente os fatos, mas aquilo que a lei já tinha pré-estabelecido antes. Uma outra coisa que é marcante desse sistema inquisitório, desse sistema autoritário, é o estado de prisão do acusado no transcurso do processo. Isso era uma regra. A regra no sistema inquisitório, a regra de um processo penal no sistema inquisitório é que o acusado responda o processo preso, como se a presunção ela já fosse de fato de culpa e o acusado tivesse que provar a sua inocência, numa lógica totalmente subversiva daquilo que nós entendemos hoje como presunção de inocência. Vamos lá, seguindo adiante, falando agora das características desse sistema inquisitório. A primeira e talvez mais importante, a essência do sistema inquisitório, é a aglutinação de funções na mão do juiz. O mesmo juiz que vai julgar também acusa. Então, nós temos que não existe imparcialidade do juízo. O juiz acaba por ser parte no processo, uma parte muito mais próxima do acusador. Então, junto com isso, vem as atribuições de poderes instrutórios ao julgador, Senhor que é soberano do processo. Por que eu estou falando de atribuições de poderes instrutórios? Isso significa que o juiz poderia produzir provas nesse processo penal. Não há também uma terceira característica importante, não há uma estrutura dialética, não há contraditório.
não há contraditório. O juiz poderia decidir quando deixaria o acusado falar ou não, quando seria o momento de se manifestar o acusado, sem que como ocorre hoje, tivesse que ser a todo tempo, tivesse que ter um contraditório pleno. Como eu já disse, não existia imparcialidade do juiz, pois a mesma pessoa, o juiz, buscava a prova, era quem decidia a partir da prova que produziu. Nós sabemos aqui nesse ponto, quando fomos estudar provas, que existe uma previsão nesse sentido no Código de Processo Penal, que é extremamente criticada pela doutrina, porque é um resquício inquisitório, é um resquício de um processo penal inquisitório. Se o juiz produz a prova, ele decide com base nessa prova, que ele mesmo produziu, como garantiríamos então imparcialidade? É porque imparcialidade não era um quesito importante no sistema inquisitório. E vemos que isso é um elemento desse sistema que seguiu no nosso Código de Processo até hoje, em que pese todas as críticas que receba. Outra característica importante é que no sistema inquisitório o juiz poderia atuar de ofício, não existiria a inércia do juízo, a questão de ser provocado, como é hoje. Não, aqui o juiz poderia atuar de ofício, inclusive iniciando uma investigação, o que hoje não pode acontecer. Hoje nós sabemos que com a separação dos órgãos de acusação e julgamento, o juiz não pode iniciar uma investigação, mas no sistema inquisitório o juiz poderia iniciar uma investigação, poderia ainda pedir para produzir as provas dessa investigação e ainda iria responder com o julgamento desse processo que ele mesmo começou, que ele mesmo instruiu e que depois ele ainda iria decidir. Uma outra característica importante era a desigualdade de armas e de oportunidades. Não existe, sob a lógica inquisitorial, a igualdade de armas, de oportunidades. O sujeito no sistema inquisitorial, o sujeito processual, a pessoa, o acusado, ele não é sujeito de direitos, ele é um objeto do processo. Ele é um mero objeto do processo, ele não é sujeito de direitos. Não se reconhece direitos a esse acusado. Vamos lá. Outra coisa importante, com a Inquisição, são abolidas a acusação, ou seja, o juiz, né, ele vai, na figura do juiz teremos a figura também de acusação, também é extinguida a publicidade. O juiz, ele atuava em segredo, assentando por escrito as declarações de testemunhas, mas atuando em segredo, não na lógica publicista que nós temos hoje. E é esse sistema, então, sistema inquisitorial, muito baseado nessas ideias trazidas pela Santa Inquisição, por esse movimento da Igreja Católica, que vai perdurar até o final do século, até o final do século XVIII, início do século XIX, momento em que nós temos um marco importante na perspectiva de direitos, de garantias, que foi a Revolução Francesa, que traz novos postulados, separa Estado de Igreja e traz a valorização do homem e consigo inúmeros direitos e garantias fundamentais que passam a ser valorizadas pela sociedade pós-Revolução Francesa. Mas vemos, então, que foram alguns séculos onde o sistema inquisitorial reinou sobre o mundo, reinou sobre a lógica de um processo penal bastante autoritário, bastante duro e sem controle, como era as características do Estado da época. Passando então do processo penal, do sistema processual penal inquisitório, vamos para o acusatório. Desculpa aqui, tomando uma aguinha. Vamos continuando então. Podemos dizer que o sistema processual acusatório, à luz do sistema constitucional vigente hoje no Brasil e nas principais democracias ao redor do mundo, traz algumas características muito marcantes, como, primeiro, a clara distinção entre as atividades de acusar e de julgar. No sistema processual acusatório, diferente do que acontecia no sistema inquisitório, nós temos uma separação muito clara entre órgão julgador e órgão acusador. Então, aqui no desenho constitucional brasileiro, por exemplo, a figura do juiz, a figura do Ministério Público, da Delegacia de Polícia, enfim, muito bem
separados, não mais intricados, ao menos não na estrutura, no desenho estrutural do Estado. Uma outra característica importante, a iniciativa probatória ela deve ser das partes. Essa é uma característica importante do sistema acusatório. Afinal de contas, o juiz não é parte do processo. Mas já disse aqui, já ressaltei aqui, que o nosso Código de Processo Penal tem esse resquício ainda autoritário, inquisitorial, onde ele ainda permite, está na legislação, a questão da produção de provas por iniciativa do juízo, né? Embora esse artigo ele seja sempre muito criticado, essa possibilidade ela seja muito criticada, mas existe na legislação, e é importante que você saiba, depois vamos falar disso mais a fundo, mas enfim, uma característica de um sistema verdadeiramente acusatório seria aquele em que o juiz ele não teria iniciativa de provas, né? Ele seria um mero espectador, julgador, um mero espectador, julgador, e não participaria dessa produção de provas. Outra coisa importante, esse juiz ele deve se manter como um terceiro imparcial, né? Imparcial. E essa parcialidade ela está totalmente ligada com a atitude que esse juiz vai ter ao longo do processo. E aqui nós temos um marco importante que vamos falar depois, muito mais para frente, nós falaremos, que é umas alterações, por exemplo, que foram trazidas pelo pacote anticrime, que inseriu o artigo 3A no Código de Processo Penal, instituindo a figura do juiz de garantias, né? Justamente para poder que aquele juiz que participou da investigação, da fase do inquérito, não seja o mesmo juiz que depois vai julgar aquela ação, vai julgar aquele acusado. É uma alteração trazida pela legislação de crime, pela Lei 13.964 de 2019, mas que aqui nos faz entender também em que contexto surge essa alteração. Surge justamente na tentativa de reafirmar uma índole acusatória no processo, que deve ser acusatória, dar um caráter acusatório cada vez mais ao Código e ao processo penal. Uma outra questão importante é a questão do tratamento igualitário das partes, e não só igualitário. No sistema acusatório, também o acusado ele é presumidamente inocente do início ao fim e deve ser tratado como tal. Uma das decorrências da presunção de inocência é justamente o dever de tratamento, e esse dever é de ser tratado como inocente fosse, porque de fato é, até que venha uma condenação penal. Uma outra coisa importante, né? O contraditório, a possibilidade de resistir, né? Inclusive de ficar em silêncio, de até mesmo mentir. O acusado não tem a questão se for para se defender, ele pode até mentir, né? São características desse sistema acusatório. O sistema acusatório, então, basicamente, para que você possa entender e ter essa ideia muito clara, é um sistema onde direitos e garantias fundamentais são vistas como mais importantes, são vistas como foco do processo, né? Como nós gostamos de dizer, como diz também o professor Auri, né? No processo penal, a forma é garantia. Então, eu garanti contraditório, eu garanti ampla defesa, eu garanti publicidade, eu garanti paridade de armas, enfim, todos esses direitos que eu vou elencando aqui, que também eu disse aqui, estavam no slide, é garantir que o direito de ter um processo justo, de ter esse poder punitivo do Estado regulado, está sendo resguardado à pessoa do acusado. E, por último, o sistema processual misto, né? O sistema processual misto ele nasce com o chamado Código Napoleônico de 1808. E nada mais é do que a divisão do processo em duas fases. A fase pré-processual e a fase processual. Sendo que, nessa divisão, a primeira fase pré-processual, seria a de caráter inquisitório. E a segunda fase, a fase com caráter acusatório. Veja bem, se a primeira tem caráter inquisitório, nós estamos lembrando do quê? Nós estamos nos remetendo a quê? Estamos falando de inquérito policial. Nada mais do que isso seria o sistema processual misto, onde a primeira fase seria inquisitória, a fase do inquérito processual, do inquérito policial, aquela que acontece seja na delegacia de polícia, seja no Ministério Público, enfim, no órgão de investigação.
isso, nessa fase, nós não poderíamos mitigar diversos direitos e garantias, ou não reconhecer esses direitos e garantias, como contraditório, como ampla defesa, como, enfim, N possibilidades, paridade de armas, como eu já disse, publicidade, essa publicidade poderia ser mitigada, né? Tudo isso na fase de inquérito, nessa primeira fase, nessa fase inquisitorial. E depois, numa segunda fase, de pós-denúncia, nós teríamos o quê? Uma fase acusatória, e essa sim, com mais cuidado, né? Com relação a direitos e garantias fundamentais, onde nessa teríamos que respeitar contraditório, a defesa, a questão do tratamento como presumidamente inocente, a paridade de armas, enfim, a publicidade dos atos, os outros direitos que nós já elencamos aqui. Então, dessa forma, você teria um predomínio inquisitório de início e depois teríamos um predomínio acusatório após a denúncia na segunda fase processual. Partindo do pressuposto que nós falamos sobre o sistema acusatório, depois falamos também de inquisitório e também na ordem contrária. Agora nós falamos agora por último do sistema misto, que seria a união dos dois, dividido em duas fases. Chegamos ao sistema processual no Brasil. Há um consenso, pelo menos de boa parte, da parte majoritária da doutrina, que você precisa saber para a prova, de que o processo penal brasileiro, o sistema processual penal brasileiro, seria classificado como misto, ou seja, seria inquisitório na primeira fase, na fase do inquérito, e acusatório na fase processual. Esse é um entendimento majoritário. Mas quero deixar claro para você que existe pensamentos diversos que esse. O Auri, que é o nosso professor que nós estamos seguindo o livro, ele fala que seria essencialmente inquisitório ou neo-inquisitório, porque para ele não existiria, então, essa mistura, que obviamente traz o misto, que seria a mistura do inquisitório com o acusatório. Para ele, ou seria acusatório ou seria inquisitório. Não dá para ser mais ou menos. Não existe essa divisão, né? Isso segundo os argumentos do professor Auri. Mas isso é minoritário, né? Você pode colocar na sua prova, você deve colocar na sua prova que o Brasil adotou o sistema processual misto. Ele é misto, ou seja, a primeira fase é inquisitória, que é a fase de inquérito, né, a fase de investigação, e a segunda fase, a fase processual, uma fase acusatória sobre a luz da Constituição, dos direitos e garantias fundamentais que lá estão elencados. Tá bem? Então, é isso. A partir daqui falamos sobre o sistema processual, suas espécies, qual é adotado no Brasil, e você já entendeu que a partir de um sistema inquisitório eu tenho uma garantia menor de direitos fundamentais, de garantias de direitos fundamentais da pessoa do acusado. No sistema acusatório eu tenho uma preocupação maior com isso. E no sistema misto, que é o que nós adotamos no Brasil, nós temos uma fase onde esses direitos são mitigados, que é a fase de investigação, e a outra fase, a fase processual, onde eles são mais resguardados. Falando agora sobre princípios processuais penais. É muito importante nós entendermos a questão dos princípios, porque, como eu disse de início, o processo penal ele é muito principiológico. E ele é muito principiológico porque o seu principal vetor deve ser justamente a Constituição Federal, né? Deve ser ela que deve ser o sinônimo de garantia aos imputados contra as arbitrariedades estatais, né? Sem perder de vista uma efetividade da prestação jurisdicional. Ou seja, há de se ter, à luz da Constituição e à luz dos princípios que ela traz, um equilíbrio entre chegar à punição, chegar à consecução da prestação jurisdicional de uma eventual condenação, uma eventual absolvição, e garantir direitos e garantias fundamentais e respeitar essas garantias do cidadão. Afinal de contas, como dissemos no início desse estudo, a partir do processo, de como é um processo penal dentro do Estado, nós poderíamos verificar quão mais libertário ou quão mais autoritário, quão mais democrático, quão menos democrático é esse Estado. Aqui uma definição segundo Robert Alex, que é uma definição bem clássica, que diz que os princípios
são requisitos de otimização. Os princípios são normas que exigem que algo seja realizado em seu maior nível possível, dadas as condições do caso em estudo, contendo assim uma ideia de gradação. Então, como eu disse aqui, os princípios são normas que exigem que algo seja realizado em seu maior nível possível. Quando estou dizendo que nosso processo penal deve ser norteado pelos princípios constitucionais, estou dizendo que quando eu falo de devido processo legal, quando eu falo de ampla defesa, quando eu falo de contraditório, quando eu falo de paridade de armas, de imparcialidade do juízo, tudo isso tem que ser otimizado no seu grau máximo. Só assim nós estaremos, então, realizando, tendo uma efetividade daquilo que a Constituição desenhou. O primeiro princípio que eu quero trabalhar com vocês é o devido processo legal, o princípio do devido processo legal. Ele está consagrado na Constituição, no artigo 5º, inciso 54, 55, estabelecendo o seguinte, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem que haja um processo prévio no qual assegurados o contraditório e a ampla defesa com recursos e meio a ele inerentes. Veja que contraditório e ampla defesa andam muito ligados com o devido processo legal. E por que isso? Porque quando eu estou falando de devido processo legal, não existe devido processo legal se meramente se respeitar normas procedimentais. Então, é também devido processo legal quando nós respeitamos o prazo, quando o juiz abre uma oitiva do acusado, quando o juiz respeita que o acusado deve falar por último no interrogatório, por exemplo. Enfim, tudo isso é devido processo legal, tudo isso é seguir normas, é seguir um processo devido, isso é importante, processo devido previsto anteriormente, tudo isso é devido processo legal. Mas não só isso também é processo legal. Devido processo legal é muito mais. É muito mais do que seguir normas, mas é efetivamente garantir que aquelas normas materializem direitos ao acusado, à pessoa que está sob o crivo do Estado. Passamos agora ao segundo princípio, princípio da presunção da inocência, o artigo 5º, inciso 57 da Constituição, tão famoso dos últimos tempos, que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado de sentença penal condenatória. Esse princípio ficou muito famoso nos últimos tempos por conta das discussões sobre a prisão de segunda instância, se poderia se executar penas após condenação de segunda instância ou se não poderia. Isso esteve muito no debate político, no debate social nos últimos tempos. Mas aqui eu quero que você entenda que a presunção de inocência ela tem 3 dimensões muito importantes. A primeira dimensão, a dimensão enquanto um direito político do acusado. É um direito, uma conquista dos Estados democráticos que o acusado seja considerado e tratado como culpado até uma sentença penal sobre o crivo do devido processo legal, sobre o crivo do contraditório, sobre o crivo da ampla defesa. Isso tudo é uma garantia política do acusado que o Brasil tem como obrigação, desde que, por exemplo, antes ainda da Constituição, mas quando assinou o Tratado de São José da Costa Rica, que já previa isso, quando colocou no seu ordenamento também a questão da declaração do homem, quando se tornou um membro da ONU, enfim, com tantos tratados internacionais isso já estava previsto, e a nossa Constituição também prevê isso. Então, ser considerado presuntamente inocente é um direito político do acusado. Todos nós temos esse direito. E o Estado deve ser assim para conosco. A segunda questão com relação à presunção da inocência é que, além de ser um direito político do acusado, é também um dever de tratamento. Então, isso é muito importante. Dizer que deve se tratar alguém como inocente significa, entre outras coisas, que a prisão, diferentemente do que era no processo penal, de um sistema processual penal inquisitório, num sistema processual penal acusatório, ou que deve ser o nosso, que pelo menos nós devemos tentar ser dos Estados democráticos, a prisão não é regra no processo criminal. A regra não é que alguém responda um processo preso, pelo contrário,
o dever de tratamento, de tratar alguém como inocente. Esse dever nos faz com que a regra seja responder a um processo em liberdade. Afinal de contas, quem deve provar essa culpa, quem deve formalizar essa culpa para que depois ela venha se tornar um título executivo do ponto de vista penal, é o Estado. Não é o acusado que tem que provar que é inocente, mas o Estado que tem que provar que ele é acusado. E isso é uma conquista civilizatória, como nós falávamos antes dos sistemas processuais penais, e falamos do sistema inquisitório, onde a regra era a prisão, a regra era responder um processo preso. E aqui não é isso. Aqui no sistema acusatório não é assim. À luz da Constituição não é assim. E a nossa Constituição estabelece claramente a questão da presunção de inocência, e nós devemos olhar ela também sobre uma perspectiva de um dever de tratamento, além de um direito político do acusado. Uma outra questão importante com relação à presunção da inocência é entender que ela também é uma regra de julgamento muito próxima com a ideia de que, no caso de dúvida, a dúvida deve favorecer o réu. É nessa lógica muito conhecida, muito tradicional do direito penal, do princípio do indúbio pro réu, é que se vislumbra a presunção de inocência também enquanto uma regra de julgamento. Importante aqui a nota que eu fiz em relação às ADCs 43, 44, 54, que era justamente a discussão sobre poder ou não executar uma pena a partir da segunda instância. Veja que a nossa Constituição diz lá muito claro, no artigo 5º, inciso 57, ao dizer que ninguém será culpado até o trânsito julgado de sentença penal condenatória. É uma legislação muito clara, um mandamento muito claro, ao dizer que nós deveríamos, então, ninguém pode ser preso antes disso, né? Ninguém pode ser tratado como culpado antes disso. Justamente por isso, o STF bem fez ao considerar a prisão em segunda instância, a execução de pena após condenação em segunda instância inconstitucional.